Muito bom dia a você que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, a você que vai nos ouvir posteriormente. Muito obrigado pela sua audiência, seja por imagem ou seja pelas plataformas de áudio. Hoje, agora de manhã, eu tenho o prazer de receber aqui o Gabriel Froze, Froze. Froze, CEO da Recreio Christian School. Bom, que busca promover uma escola diferente. Muito obrigado, Gabriel, por esse momento de conversa aqui. Suas primeiras palavras. Obrigado você, Bruno, a equipe toda aí que está aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Bom, uma coisa que eu li no briefing que me passaram aqui, meu back-office me passou, é uma escola diferente. O que é uma escola diferente? Olha, é uma escola que tem que estar um pouco fora da caixa, que a gente costuma sempre falar que está todo mundo dentro de uma caixinha, né? Uhum. Claro, com todo cuidado, esse fora da caixa. Analisa o que todas as escolas fazem o tempo todo e não mudam. Não mudam porque não querem mudar. Porque tá bom assim, a gente só tem que fazer o que é o necessário, somente o necessário e nunca o extraordinário. E fazer o extraordinário é difícil. Então, o que a gente entrou para fazer foi para fazer o extraordinário. Eu lembro sempre daquele desenho, né? Somente o necessário, tem até uma musiquinha, eu lembrei aqui para poder falar que realmente o que a gente está procurando fazer é isso. E é por isso que os alunos gostam muito de estar lá estudando e se sentem muito bem fazendo o que estão fazendo. E a gente tem tido muito bons resultados com tudo isso. Você é advogado, já teve alguns outros negócios. Me fala um pouquinho mais sobre o antes Sim, vamos da lá. Christian, da Recreio. Eu, eu sou advogado e sou empresário. Sou pai de 3 filhos. Nessa época eu tinha 3 filhos. Está Uhum. vindo um filho agora. Mas nessa época eu era aquele pai que queria prover tudo para dentro de casa, né? E para os filhos, principalmente também para a família. E nessa época a minha esposa teve 4 AVCs, né? Nesse período de casamento, onde eu fui casado no meu primeiro casamento, tive um problema sério, onde a mãe sempre cuida do ensino dos filhos Uhum. e o pai ele só se preocupa com O manter a provimento, o casa, dinheiro, né? o Prover a recurso. casa, isso. E eu fui, assim, impactado com uma situação que não é normal. E aí eu comecei a cuidar, né, e me preocupar com o ensino dos meus filhos. Eu tenho um filho chamado Xerxes, que tem déficit de atenção, e tenho uma outra filha, Vitória Froze, que também tem déficit de atenção, e ela tem um grau muito maior do que todos os meus filhos. E a minha filha Esther, que é a mais velha, que é psicóloga e trabalha comigo, Xerxes também trabalha comigo, mas nessa época eu passei a acompanhar os meus filhos nas escolas e eu vi muita coisa que acontecia comigo na época que eu estudei e que continuava a acontecer com meus filhos. E coisas assim que eram absurdas. Por exemplo, a minha filha mais velha, ela sempre teve boas notas, ela era uma menina esforçada, ela não era de fazer bagunça, o perfil dela sempre foi esse. E porque ela teve uma falta de atenção numa prova, uma prova final, ela foi reprovada. E eu fui lá para conversar com o professor, era uma prova de matemática, e eu vi a prova dela e conversando com o professor e com o coordenador e com a diretora, eu queria falar com todo mundo, né? Como o pai que quer cuidar, né, do filho, quer lutar pelo filho e mostrar uma coisa que talvez eles não viram, né?
que era a linha de raciocínio dela. A linha de raciocínio dela estava toda correta. Então ela aprendeu a matéria. O problema dela é que ela teve uma falta de atenção. E nessa prova, essa falta de atenção foi fulminante para ela. E causou um problema que ela foi penalizada brutalmente. E não voltaram atrás e não deram uma segunda chance. E eu conhecia assim, o proceder dela. Então, aquilo começou a me impactar já de uma forma assim, poxa, tá tudo errado. Porque não é que a criança não tenha que ter atenção, tem que ter atenção, mas se ela aprendeu a matéria toda e por uma falta de atenção, no final ela errou, ela não vai receber nem meio, nem ela foi reprovada por meio ponto. E ela teve várias questões em que ela acertou a linha de pensamento e por um detalhe não foi dado nada. Não é que eu seja um super protetor, é só porque o método estava errado. E aí tudo culminou com a minha filha mais nova, que tinha um alto grau de déficit de atenção, e ela, quando chegou nos 11 anos de idade, para 12 anos, ela falou para mim: pai, eu não quero mais estudar, me tira da escola. E falou chorando, né? Mas um choro, aquele choro de que, assim, olha, acabou. Eu nunca te dei uma nota boa, pai. Você está gastando dinheiro comigo que não vale a pena, pai, você gastar um dinheiro comigo assim. Quantos anos ela tinha? 11 para 12 anos. E eu nunca te dei um 10, pai. Então, cara, aquilo ali me deixou tão assim, com os 4 pneus arriados, né? Eu não era da educação, né? E eu tinha feito um prédio lá no Recreio, e eu era, né, nessa ocasião, membro da Igreja Batista do Recreio, pastor Vander, de onde até o pastor Pedrão saiu lá, eu conheci ele lá na época, só 20 e poucos anos de Igreja do Recreio. E ele falou para mim: Gabriel, quero abrir um colégio batista lá no teu prédio que você fez e tal. Eu falei: tá bom, pastor, vamos lá. Abre, porque eu vou receber o aluguel da igreja e vou ainda ter um legado, né, uma escola. Só que isso não foi à frente, né? Mas eu conheci várias pessoas do meio escolar, da Escola Internacional, o diretor da Escola Internacional aqui da Barra, que o nome dele era Maicon. Eu conheci a diretora também, Mara, conheci todo mundo. E isso veio tudo na minha mão. E aí a Igreja Batista não foi à frente. Só que aquilo estava na minha mão, assim, né? E o pastor falou: olha, Gabriel, abre a escola cristã aí, e eu apoio. Eu falei: cara, mas isso não é o meu ramo, eu tenho medo, né? É uma coisa absurda, mas ao mesmo tempo eu tinha uma situação em casa que estava assim, era como se Deus falasse assim: cara, você tem que entrar nesse lugar aqui. Você tem que fazer a diferença nisso. Tá aí, ó, para você fazer. Eu entreguei tudo na tua mão. E aí, posso chamar de cara, né? Claro. Eu chamo os alunos lá, eu falo com todo mundo assim: Bruno, eu abri mão de muita coisa para poder começar um negócio novo, do zero. Mas não um negócio para ser mais um negócio. Um negócio para ser diferente de todo mundo. E aí eu quis fazer um negócio diferente de todo mundo. Eu podia não ser pedagogo, mas eu era pai de quem tinha déficit de atenção. E eu conhecia as falhas de todo mundo. Eu falei: cara, eu não vou fazer a mesma falha que todo mundo faz. Eu quero ser diferente. E eu chamei essa galera toda, eu dei um percentual para um, para outro e tal. E eles montaram um projeto pedagógico que era do meu jeito, da forma que eu queria,
e do modo que eu queria e que achava que era o melhor. Por exemplo, eu vou te falar que a minha forma de avaliação na escola, ela é diferente de todas as escolas, eu acho, do mundo. Mas tem muitas escolas que operam assim, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um pouco de tudo, de ser parecido com várias nessas áreas, né? Que é um método da seguinte forma: se o aluno ele prestar atenção nas aulas, se ele tiver um bom comportamento, se ele fizer os deveres de casa, se ele for um aluno proativo, mesmo que ele não acerte os deveres de casa, o simples fato dele fazer o dever de casa e ele demonstrar que ele tem interesse em estar fazendo o que foi proposto para ele, ele sendo um bom aluno, né, ele já tem a nota 7. Então, a minha prova, ela vale 3 ou 30% da avaliação total. Então, com isso, você tira o peso de uma prova para todos os alunos. Quem tem déficit de atenção e quem não tem déficit de atenção. Então, o que não tem déficit de atenção, se ele tiver um bom comportamento, se ele for um aluno legal, em todos os sentidos, ele vai ter uma nota muito boa. Agora, o que tem alguma dificuldade, ele também vai ter uma nota que não vai ser tão ruim. E o que o que eu quis com isso? Eu quis que a avaliação não fosse só em uma prova. Eu queria avaliar o aluno por um todo. Entendeu? O aluno não pode ser avaliado só por uma prova. Nem eu, nem você, Sim. nem ninguém pode ser avaliado só por uma prova. A gente tem que ser avaliado pelo que a gente é no nosso dia a dia, pelo seu ser Bruno, pelo que você age com seus colegas, com as suas atitudes, com aquilo que você faz. E é essa a nossa diferença de todas as outras escolas. E com isso veio as inovações que toda hora está acontecendo coisas novas lá. Os alunos, eles têm liberdade, e eu quero dizer que a nossa escola tem uma disciplina muito rígida, né? Eles são controlados, porém, eles também são estimulados a que eles possam fazer as coisas e dar crescimento a eles, aos colegas e a todos. É um sistema em que os alunos eles podem dar aula, são as chamadas aulas invertidas. Sim, o professor ele é um facilitador. Então, isso faz com que o aluno cresça muito. Essa área aqui de tecnologia cresce muito, porque eu acho assim, a criança e o novo mundo, ele vai descobrir muitas profissões novas que a gente não sabe. Eu, em pouco tempo aqui, conversando com você, eu descobri que você gosta muito de fazer isso que você faz. Há muito tempo atrás, as pessoas não davam muito valor à internet. Hoje, a internet manda em tudo. Sim. E em todos, né? Então, essa mudança está acontecendo e as escolas elas precisam entender isso também. Elas precisam se adequar ao mundo novo. Elas precisam entender que a criança ela sofre com uma nota ruim, ela precisa de uma segunda chance, ela precisa de ser estimulada a crescer, ela precisa ser estimulada a dar uma força para ela, né? Pô, cara, tá bom, tu tirou uma nota ruim aqui, mas tu vai conseguir, faz esse trabalho aqui, ó. Faz esse trabalho da melhor forma que você puder. Traz para mim semana que vem tudo que você conseguiu pesquisando no Google, onde você, né? Hoje em dia a maioria é Google. Sim, sim. E aí, com isso, você está estimulando essa criança a aprender. Porque ela quer aprender, porque ela precisa aprender para poder provar que ela consegue. Então, tudo é uma questão de você estimular a quem está com você. Eu acho que qualquer empresa que cresça hoje, ela tem que fazer os seus
colaboradores, né? Todo mundo que está com ele, se sentir importante, se sentir assim que pode, né? Ajudar em qualquer coisa. E não é diferente na educação. O aluno ele precisa de entender que ele pode. Então, com isso, nós criamos a primeira escola da América Latina que realmente é preparada para quem tem TDAH. Então, esse título, eu tenho medo dele, mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que o aluno que não tem o TDAH, ele cresce muito mais na nossa escola pela forma com que eles aprendem tudo que é ensinado para eles e pelo método que a gente faz com que eles aprendam. Cara, vou falar cara também que é bem mais fácil. É fantástica a sua história no sentido de... Chega a dar um... Eu posso falar uma outra coisa, já que Falou. você está deixando? Eu falei que não ia falar muito, né? Essa minha filha, e aí eu quero falar se algum pai que tem um filho com alguma necessidade específica tiver ouvindo isso ou vier a ver isso, cara, não é que eu queira dizer que eles são mais, tá? Mas quem tem o déficit de atenção ou qualquer necessidade específica são pessoas que são altamente geniais para outras coisas. Para o ensino, em algumas áreas, ele vai ser uma aberração. Mas, aberração é uma palavra ridícula, né? Mas ele vai ser, assim, ruim. Mas para outras áreas, ele vai, cara, fazer o que eu não faço e ninguém faz. E essa minha filha, que teve esse problema, ela terminou, né, o ensino médio dela na minha escola. Eu entreguei para ela o diploma, foi emocionante, né? Imagina a cena, né? Assim, eu tô fazendo um filme aqui, né? Sim, consigo imaginar. Mas dela chorando e dizendo que não ia conseguir, e ela canta pra caramba, ela é uma artista, assim, nata, não sei se a palavra nata tá certa, mas ela tem o artista dentro dela, assim, muito, muito aflorado. Ela foi pro Raul Gil em 2018, Jovens Talentos, não sei se você já ouviu falar nesse programa. Hoje em dia a garotada não sabe nem quem é Raul Gil, só os mais velhos, né? E ela foi finalista, cara, dos Jovens Talentos do Raul Gil. Ela, de 55 cantores, ela ficou entre os 5 finalistas do programa, e ninguém sabia que ela tinha déficit de atenção. E quando ela chegou lá, ela queria cantar música evangélica, né? Música cristã, porque ela canta na igreja. Uhum. E assim, louva o Senhor com muita expressão. E eles não permitiram, porque tinham outras 2 pessoas que cantavam também a música cristã. E eles falaram, não, vai ter muita gente que já vai estar cantando, você tem que ir para internacional. Você só vai cantar música internacional. Então ela só cantou música em inglês. Então uma menina que tinha dificuldade para tudo, e ela agora só vem cantando Frank Sinatra, Queen, Michael Jackson, músicas que não tem nenhuma a ver com a outra, e ela se saiu bem em todos. Aretha Franklin, cara, Rei do Show, que eu gostei muito desse filme, não sei se você viu o filme Rei do Show, ela cantou aquela música que foi, assim, uma das principais, né, do filme. E ela fez um sucesso tremendo. E assim, agora ela está tentando essa veia artística. Eu estou procurando, né, possibilidades, porque eu não sou empresário dessa área. Mas ela tem um potencial enorme. E ela conseguiu descobrir que ela é muito importante fazendo o que ela sabe fazer. Então, depois, quando você puder, né, fora daqui, dá um cliquezinho lá, Vitória Froze. Sim, a gente vai, e depois colocar na descrição, porque os trechos eles vão saindo, e aí a gente vai colocando, a gente vai localizar e colocar os trechos aqui, com toda certeza. Você falou algumas coisas e eu vou fugir totalmente da minha pauta aqui, porque os meus filhos não... Eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 14, de você 14. falou pra mim.
e eu tenho uma menininha de 1 ano e meio. E é interessante que você está falando, eu tô... Nossa, porque vou pegar esse gancho que você falou. Eu acho que é isso que a gente precisa na educação. Eu trabalho com educação há 13 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos. E eu sempre procuro levar a questão da educação para todos os lados da minha vida. Um dos pontos que você colocou foi a questão de como é que você avalia uma pessoa. Eu tenho uma forma minha particular de avaliar. O escritório tem uma forma e eu tenho minha forma. E eu sempre procuro dizer aqui que se não querem que eu aplique a minha forma de avaliar uma pessoa, não deixe eu fazer a entrevista com ela. Porque sempre como... E aqui eu tenho dentro do estúdio uma pessoa que foi avaliada dessa forma, da minha forma. Porque eu sempre... Eu não consigo entender esse formato de um teste ou de uma prova, você extrair o melhor da pessoa. Eu acho que eu chegar aqui com você e a gente antes estava falando sobre a questão de tempo, como é que é a fluidez de um podcast e tudo mais, de ser ao vivo, né, da pressão de ser ao vivo. A gente já teve pessoas, inclusive, que o fato de ser ao vivo, olha, então eu não vou porque vai ser ao vivo. Isso não deixa de ser uma prova. E a gente, assim, macaco velho, né, o pessoa batido na vida, mas por não ter passado por determinadas experiências, a gente se coloca às vezes em situações que, bom, eu não estou preparado para essa situação. E a minha forma de avaliação aqui de uma pessoa é, primeiro, você realmente conhece o que você está falando? Você confia no que você está falando? Eu só não quero me decepcionar contigo. Eu só não quero saber que você não está preparado para fazer ou para desempenhar todas as funções que você está me dizendo que você vai que você está preparado para desempenhar. Agora, eu aplicar uma prova, um teste nesse momento para você, eu só vou colocar você, eu só vou trazer talvez um fluxo de emoções que eu não vou extrair o melhor dessa pessoa. E eu levando isso para a educação, a gente é testado o tempo inteiro. Eu tenho os meus 2 filhos, o de 18 é uma pessoa que ele tem ele é todo metódico, ele gosta de estudar. Outro dia ele entrou na faculdade agora e tava eu e minha esposa conversando e a gente falou, bom, você vai faltar aula hoje? Deus me livre de eu faltar aula. É aquele cara que eu não vou de forma nenhuma romper a barreira do errado. Ele não pode, ele não se dá a oportunidade de romper a barreira do errado. Já o meu do meio, que eu sou apaixonado por ele não tem essa habilidade pelo estudo que eu não tinha. É engraçado, eu tenho uma empresa de educação, mas eu não gosto de estudar. Eu aprendo. Não é engraçado, não. É verdade. Eu aprendo na Porque marra. estudar é chato, cara. É chato demais. É isso. E o meu filho tava E conversando mesmo. comigo outro dia e ele pegou e falou assim, pai, eu não sou certinho como o Davi. Eu não tenho isso. E aí a gente tava conversando ao longo do tempo. Eu falei, o Pedro, o nome dele é Pedro. Pedro, você não tem essa habilidade do Davi, mas no entanto, você tem uma habilidade de negociação, porque o Pedro é assim, pai, eu quero montar um time de futebol. Tá bom, Pedro, como é que faz? Não, eu já vi o campo, eu já vi quem vai ser o treinador, quanto custa, quem são as pessoas, o tipo de camisa que vai ter, isso, ele não vem com um problema. Ele detecta o problema e ele já te traz a solução. Ou a solução dele. Então já fica mais instigado. Então, assim, reconhecer que o estudo é uma base, como uma sala de aula, é a proposta total da sala de aula investida, onde o aluno é o protagonista da informação e o professor ele é um mediador, ele é um moderador, né? Ele é uma pessoa que está ali ajudando o aluno a conduzir ou se encontrar dentro da sala de aula de estudo. Eu acho que isso realmente torna o seu projeto como um projeto diferenciado. E aí, esse é um detalhe que eu fiz um corte aqui para você, para o que você falou, que eu vi em casa, meus filhos não têm
o mesmo problema que você detectou com a sua filha, que não é um problema, a mesma situação que você detectou com sua filha. Mas aconteceu isso e meu filho veio, ele veio quase que chorando porque irritado de uma cobrança que ele achava que eu tinha com relação a ele. Ele não gosta, tira notas que não são as mais adequadas, mas a forma que você tem que pegar, que você olhar para aquele dali, bom, ele não serve para isso, mas ele serve para isso. De que forma que a gente... E a sociedade não está preparada para receber esses talentos. Sim. Porque são talentos. E de que forma que a sociedade enxerga isso, que uma pessoa que não quer nada, que não uma pessoa que não vai servir para nada e por aí vai. Uma outra coisa que eu puxaria é a forma que, um outro recorte, que aí eu passo a palavra de novo para você, foi a sua identificação a mudar de profissão, a mudar o seu ramo de atuação, que mesmo que você não tenha mudado de forma total, você mudou de alguma... pelo menos, imagina que 80, 90% da tua vida hoje, pelo menos, seja focada na educação. Você, que eu acho que é uma outra coisa que no empreendedorismo está faltando, virou moda ser empreendedor, né? Você tem que buscar ser o dono do próprio nariz, você tem que buscar... enfim, você tem que buscar ser a pessoa que vai... enfim, você não tem que dar satisfação a ninguém e as pessoas não veem os pormenores que estão por detrás. Você identificou em casa uma necessidade e você se preparou na essência. Eu quero desenvolver um projeto que seja totalmente diferenciado. A partir das necessidades que você viu em casa. E você não pegou e, pelo seu achismo, você começou a tocar um negócio. Ou por 2 ou 3 gurus que você encontrou na vida, você buscou fazer dessa forma. Você buscou as melhores pessoas para que você tenha orientação, você tenha o desejo. Sim. Eu preciso que seja dessa forma aqui. Sim. Mas você foi buscar as melhores pessoas para desenvolver naquele teu propósito, naquela sua missão, que Sim. é o que você buscou. Como é que você vê essa questão desse empreendedorismo na sua vida? Eu vejo como uma coisa empurrada por Deus, né? Da missão que você falou que achava e que é realmente uma missão, eu vi como uma missão, né? Para tentar fazer muita coisa diferente. Você falou de uma coisa importante e eu quero aqui falar, deixar registrado da minha equipe, né? Eu aqui no Recreio tenho uma equipe fantástica lá trabalhando comigo. A diretora, a Daisy, a Maina, a Esther, a Cíntia, muita gente que está trabalhando comigo, os professores todos, né? Então é uma equipe assim que o Vinícius cuida do coordenação do ensino médio. Lá em Campo Grande eu tenho o Cris, tenho também a Denise e os outros professores. Tenho também em Santa Cruz a Emília, junto com a equipe toda lá. Tem pessoas que estão comigo que têm 40 anos de experiência. E tem pessoas que estão comigo que têm 3, 4 anos de experiência. Tem pessoas que estão comigo que já são alunos meus, que saíram da escola, que estão fazendo faculdade para ser professor e já estão trabalhando comigo, porque gostam tanto da escola que os caras não querem sair, não, me arruma qualquer coisa aí, eu faço estágio, eu trabalho em alguma área. Então, esse é o sonho de uma escola. Eu não tinha noção do que era um professor, claro que eu tinha noção do que era um professor, mas eu não valorizava um professor, porque quem está de fora, né, que, por exemplo... Não, você trabalha, né, com educação. Sim, mas também, mas a primeira coisa que vem na cabeça, o cara tem 3 meses de férias no ano, não é? Sim. Não, janeiro, julho, dezembro, enfim, os caras têm a vida boa, é só chegar lá, não é, cara. Os caras são tremendos heróis, entendeu? Até nas férias eles têm que fazer preparações. Ele tem que preparar o plano de aula que vai vir, ele tem que estar estudando, ele tem que estar se aprimorando. Então era uma noção que eu não tinha
e que eu passei a ter entrando, né, nesse meio. E também passei a estudar mais sobre isso. Claro que eu sei muita coisa sobre o problema que os meus filhos tiveram, mas eu também passei a entender muitas outras coisas que eu passei a me preocupar. Junto com eles, a gente tem reuniões, a gente fala sobre várias coisas, sobre o novo ensino médio, né, que é uma coisa que está em evidência agora e que é necessário. Então, como vai ser? A questão da pandemia, eu queria aqui te dizer que a nossa escola, você mexe muito com isso, a nossa escola foi a primeira escola, acho que no Brasil, que entrou com ensino online logo quando foi decretado o término das aulas. A nossa escola estava toda preparada para o ensino online. Não teve uma escola que teve essa preparação. Inclusive, por coincidência, no dia que foi numa sexta-feira, antes do governador Witzel anunciar que não iriam ter mais aulas na outra semana, a nossa escola, foi até no SBT que saiu isso, eles estiveram lá na nossa escola e a gente já tinha dito que não ia ter as aulas e que iam ser online. Então eles registraram esse momento em que a gente já estava preparado com isso. Uma equipe fantástica lá, isso quem fez foi o Cris, foi o Nelson, e preparou tudo. A gente por dádiva mesmo de Deus, por graça, ele permitiu que eu tivesse uma equipe fenomenal. Todo mundo que está lá, cara, assim, ama o que faz realmente, entende o que faz, sabe que tá ali fazendo o que faz é uma coisa que não é só um trabalho, é uma missão, porque a nossa escola é confessional, né? Uhum. Então, todas as quartas-feiras, era quarta-feira no ano passado, esse ano é terça-feira e também tem na quarta-feira dos menorzinhos. Uhum. Tem chapel, que é os cultos, né? Onde todos eles vão e tem culto, às vezes os hinos, os louvores são em inglês, às vezes em português, e eles aqui comandam e a palavra sempre é falada ou por mim ou por alguém por um ex-aluno. Enfim, é uma magia assim que toma conta da escola por inteiro, em que os alunos se sentem felizes de estar lá. É claro que alguns problemas aqui e ali, sempre vão ter, né? Inclusive, tem muitos pais, e eu não quero estar falando mal de pais, mas que não são muito gratos, né, ao principal, né? Porque eu, por exemplo, quando era pai, eu queria que meu filho fosse feliz e aprendesse. Não me importava com muitas outras coisas, né? Mas tem muitos pais que se importam com outras coisas e não se importam muito com essa parte, que é o principal, né? Se o seu filho está feliz, se ele está aprendendo. Mas é só um desabafo aqui que eles não vejam isso, quem está reclamando muito. Mas é porque o mundo de hoje, e aí eu quero entrar numa seara que não é a seara que a gente está falando, mas eu quero dar um conselho para todo mundo, todos os pais, né? Eu sou pai, você é pai agora do meu nenenzinho aí que está vindo, o nome dele vai ser Noah. Nós precisamos entender que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente quer, tudo que a gente reclama, vai servir de exemplo para os nossos filhos. Então, se eu quero que o meu filho não seja mimado, que o meu filho não seja uma pessoa que seja egoísta, que ela tenha princípios, valores, isso tem que vir do pai, porque a escola ela não educa a criança. A escola ela fortifica a educação que você deu em casa. Então, um conselho que eu quero dar para os pais, cara, pais, façam o melhor que vocês puderem fazer em casa. Não estimulem os seus filhos a reclamarem de tudo, porque, claro, a gente tem que reclamar das coisas que estão erradas, mas isso em demasia não é legal. Reivindicar ao invés de reclamar, né?
E isso é uma forma de ver o mundo diferente, né? Eu gosto de ver filme pra caramba e eu tenho muitos filmes para indicar aí para quem quiser ver. Quem nunca viu A Vida é Bela, né? Que o cara transforma a vida do filho passando tudo quanto era problema que impossível de qualquer um de nós passarmos sem ficar triste. O cara passava um modo de ver totalmente diferente. Eu acho que a gente tem que procurar fazer algo parecido, né? Para que os nossos filhos eles vejam que a vida é boa, que a vida vale a pena, que vale a pena a gente ser legal, ser feliz, ajudar o próximo, essas coisas todas. Mas é claro que assim, a grande maioria, acho que a grande maioria já entendeu isso, mas os problemas do nosso dia a dia tiram um pouco essa preocupação da gente. Uhum. Entendeu? O cara que trabalha o tempo todo, o cara que tem que, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. E às vezes ele chega em casa, ele quer compensar algo que ele não está dando e ele acha que o compensar Com coisas materiais e não é. com coisas que ele tem que consertar ou coisas que não é isso, né? O principal é o carinho mesmo de estar ali com teu filho, de brincar de qualquer coisa, cara. Se não tem bola, vai travesseiro. Se não tem travesseiro, vai qualquer outra coisa. É estar com ele, né? E isso é uma coisa que o mundo ele precisa de ver mais. Eu vejo muito o RJTV, né? E eu vi agora, até na escola pública, que há muita reclamação, né? E aí é bom, porque eu estou falando da escola pública. Sim, sim. Que os pais eles reclamam, ó, o ar-condicionado está com defeito. Aí tá todo mundo lá, aquela garotada lá, tudo reclamando, um calor danado, tô trazendo um ventilador e tal. Aí no outro dia tem a reclamação, que foi um dia desse, que tem uma fila enorme no Faetec, que está demorando não sei quanto tempo a fila, e que os alunos estão brigando, e mostraram lá que eles estão brigando na fila e tal. E passam esse problema para a Faetec, eu não estou defendendo, eu sou apolítico, Sim, tá? sim. Não estou falando de política aqui, não De sou a forma favor, nenhuma. não sou a favor de A nem de B, nem quero entrar nisso, mas eu estou só indicando uma coisa que está acontecendo e que já vem acontecendo há um bom tempo e que a gente precisa analisar. Poxa, se as crianças estão brigando, isso é culpa dos pais. Sim, é reflexo. Eles é que estão educando mal os filhos, porque se a fila está grande, ok, mas tem comida. A comida está lá para eles comerem. Então, na minha época, na sua época, não sei se você estudou em escola pública, eu estudei em escola pública. Cara, tudo era festa, não tem esse negócio de ar-condicionado. A comida era uma comida que era legal, a gente ficava na fila, depois voltava, e era uma brincadeira, e a gente levava a vida de uma forma legal, entendeu? Hoje em dia eu vejo muita gente reclamar de tudo, entende? E o principal, eles não querem ver, estão saindo de uma pandemia e está tendo aula. Poxa, ficaram 2 anos sem aulas, e agora tem aula e a gente vai ficar reclamando de tudo. Entende? Como o ser humano está. Isso é uma preocupação, porque isso tem a ver com os valores. Os valores têm que estar dentro de cada um de nós. E é claro que a escola ajuda muito a ensinar valores, mas os valores têm que vir também de casa. E os pais têm que ter uma parceria com todos, né? Com a escola que o filho estiver. Tem que haver essa parceria. Olha, eu ensino isso aqui. Lá na escola eu queria que vocês fortificassem os valores. Valores morais de uma forma geral, entendeu? Sem entrar em nenhuma polêmica. Valores de que eu devo de amar o próximo, de que eu devo de respeitar o meu colega. Aquilo que a nossa Constituição fala, né? Isso. Porque acho que, vamos lá, muito acima do que valores cristãos ou valores éticos. A ética cada um pode avaliar de uma forma diferente, mas a nossa Constituição é clara. Então os direitos, os deveres, então assim, hoje se fala muito de direitos, mas pouco se fala de deveres. Sim. Então
uma coisa que você comentou aí eu dar um pouco mais de liberdade pro Pedro, meu filho. Agir não significa que eu não vou cobrá-lo. Sim, A forma não. de eu cobrá-lo é que precisa ser diferente. Sim. Eu acho que pelo que eu vejo aqui, é a forma como você aplica dentro. Foi até o propósito que você montou a escola. Não é libertinagem, é Não, não. liberdade. É liberdade. Há uma preocupação muito grande em. Em como você vai puxar o cabresto. Não, e das pessoas identificarem isso. Libertinagem nunca. Disciplina Sempre. sempre controlada. A liberdade é controlada. E eu esqueci de falar uma coisa, eu acho que é bom a gente falar sobre as medalhas que a escola conseguiu. Ano passado a gente conseguiu medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências. Cara, eu não conheço assim uma escola da minha região que conseguiu isso. Entendeu? 13 medalhas no total da Olimpíada de Canguru, que é de matemática, que é internacional, prata, não consegui ouro, né? Mas eu também não tô almejando o ouro, eu não quero que eles estejam, assim, primeiro no ranking das Olimpíadas, mas está acontecendo, né? No Enem, nós somos muito bem avaliados. Ontem foi domingo, mas na sexta-feira uma aluna esteve lá falando que está indo para a Itália estudar medicina. Então, os alunos que estão lá, tem vários que estão nos Estados Unidos estudando em faculdades, conseguiram bolsa. Outros estão aqui estudando medicina aqui. Eu estou falando medicina porque os pais gostam muito de medicina, sim. tá? É medicina e direito, né? O pai quer, não, direito, medicina, arquitetura e tal. Mas entenda, tem muitos outros que estão fazendo outras áreas, cinema, né? O acesso para a medicina é o acesso mais difícil que existe. Se você consegue fazer o acesso para a medicina, todas as outras áreas eu imagino que estejam bem cobertas, bem atendidas no modo total. Sim. Então, essa questão de... Muito se fala em direitos, todo mundo tem direito, mas beleza, qual é o meu dever? Então, o meu dever como pai, o meu dever como mãe, o meu dever como o responsável por filhos que vão ser cidadãos e que vão para a sociedade, é desde o princípio, ao invés de eu pegar e chegar em casa, e bom, como eu tive um dia cansativo, mas eu tive filho, eu sou pai, eu preciso dedicar tempos de qualidade para o meu filho, eu preciso ver o máximo possível, o que a minha falta já está deixando totalmente descoberta, o que o meu filho está fazendo na escola, com quem ele está se envolvendo, o que ele está falando, qualquer atitude que não esteja fora dos padrões daquilo do que eu vejo, que eu avalio como certo ou como errado, para que eu possa doutrinar. Eu não posso terceirizar, que é o que eu também concordo plenamente com você. Assim, a questão de reclamação, toda reclamação ela precisa ter argumentação. É o que eu falo sempre com meus filhos. Que você quer reclamar porque tá sol lá fora? Você quer reclamar porque o ônibus está cheio? Você quer reclamar porque você vai ficar numa fila para comer ou para... Enfim, você quer reclamar? Você precisa ter argumentos para aquela reclamação. Você está na fila há muito tempo porque você está sendo desprestigiado? Você tem um argumento. Mas você está na fila porque todos querem estar naquele mesmo local? Você não tem argumento. Espera. Sim, você me falou uma coisa agora que eu lembrei do meu sobrinho. Meu sobrinho está fazendo USP, lá em São Paulo, né? E a minha irmã, eu comentei com ela sobre a geração, né? Ela falou, Gabriel, olha a diferença. O meu filho tá lá no bandejão, na fila do bandejão. Eu falo, tu tá há quanto tempo aí nessa fila já? Mãe, eu tô aqui 1h30. Falei, poxa, filho, 1h30 na fila? Mãe, mas vale a pena porque a comida é muito boa. Eu vou ficar, tô com meus amigos aqui. Entendeu? Então, quer dizer, essa é a diferença. Sim. Entende? Tá todo mundo lá, os amigos estão lá, não tá havendo não tem benefício nenhum benefício para ninguém, tá todo mundo lá. A comida tá lá, eu vou comer. Pronto. Agora, se existe benefício, então tudo bem. Identificado um argumento, aplica-se a reivindicação daquilo. Reclamar por reclamar e incentivar uma reclamação por reclamação
Você está só incentivando que daqui a pouco vão ser mais pessoas que só vão pro fazer barulho na internet sem Isso, objetivo nenhum. E é o que a isso. gente mais tem hoje em dia. São pessoas que no ponto de vista de política, são pessoas que votam e que reclamam, mas que não sabem o que está acontecendo. São pessoas enfim, as pessoas não se envolvem nos problemas de forma geral, mas elas querem reclamar, elas querem os direitos ou os subjetivos direitos daquilo. Mas elas se esquecem dos deveres. E o meu primeiro dever é o que está acontecendo, para que eu possa fundamentar as minhas perguntas, fundamentar as minhas reivindicações. E até aceitar E aceitar. o que vai ser Porque eu colocado não para sou você. certo o tempo todo. Né? Olha, tudo bem, você pode estar certo, a fila está grande, mas a gente vai tentar melhorar isso, né? Mas hoje é isso. Sim, hoje o que é possível, todo possível está sendo feito dessa forma. Isso aí. Então, assim, respeitando os seus horários que estão apertados, eu vou te agradecer pelo papo de hoje. Acho que a síntese, a palavra que mais a frase talvez, ou palavra que me pega aqui é: para o empreendedor, que é um canal de empreendedorismo, você quer empreender, você precisa primeiro você precisa achar uma dor para o seu negócio. Mas muito mais do que só achar a dor e entrar numa moda ou numa oportunidade, num galope de oportunidade que o mercado está oferecendo, você precisa fazer uma imersão sobre aquela dor para que você possa oferecer o melhor, para você ser diferente. Que é o que é o que você buscou fazer e identificar. Eu teria várias outras perguntas, mas eu vou te propor e te pedir um novo tempo. Porque eu gostaria, por exemplo, de saber. Você pode fazer uma aí. Como é que você. Como é que a escola que já atuava com uma sala de aula invertida. Eu imagino que assim, a gente lidou aqui com várias escolas, várias, de todos os formatos. E a grande dificuldade que as escolas tiveram muita dificuldade para entrar nesse online forçado que foi o online de 2020. Eu imagino que a tua dor deve ter sido menor, porque as crianças, os adolescentes já estavam mais ou menos ambientados num formato onde elas participavam. E é o que eu vejo de grande problema com o ensino online, que é professor falando com o aluno. Não existe essa troca. Sim. Quando você já prepara o aluno para essa troca, o ensino online já fica mais suave, mais fácil. É claro que assim, essa inversão ela acontece, não é o tempo todo. Sim. Né? O professor ele dá as aulas. Professor é o professor. O professor é o professor. É o responsável. Mas em alguns momentos ele quer estimular, né, o aluno a demonstrar, né, o que aprendeu e facilitar, né, o aprendizado, porque hoje em dia ele tem como buscar tudo em vários meios, né, para poder descobrir as coisas e até para saber se é certo ou não o que ele descobriu. Né? Mas essa questão do online que você perguntou, ela não foi fácil. Como nada é fácil de uma hora para outra. Tinha professoras lá, como eu te falei, que tem professoras que são mais velhas, que têm muita experiência e são muito boas e que entenderam o perfil da escola e aceitaram e também concordaram, porque entenderam que muito tempo trabalharam de forma errada e que queriam trabalhar de uma forma mais coerente, né? E entenderam isso, então, mas tinham dificuldade com a internet. Então, a gente teve que criar, junto com essa equipe que eu já havia falado aqui, um plano de ação com tutoriais para eles aprenderem a usar mais, a usar do nada. Teve professor que chorou, desesperado, meu Deus, eu não vou conseguir e tal. E como a Lúcia lá, que tem 70 anos hoje e que é uma excelente professora. Então, vários professores tinham dificuldade, mas isso foi um aprendizado também para eles. Porque hoje o mundo é esse. E ponto. Se prepara aí, porque de agora para frente é isso que manda. Claro, ninguém substitui uma sala de aula presencial, porque o aluno aprende muito mais. Mas
A aula, ela também dá para que o aluno possa aprender de forma de informática, né, de forma online, ela faz com que o aluno cresça também para o mundo de trabalho que ele vai ter e que ele tem que estar preparado para isso. Foi difícil, mas foi uma coisa que aconteceu assim rapidamente. Tipo, na segunda teve alguns probleminhas, né, com alguns que tinham dificuldade, mas logo eles entraram com algumas soluções. O Meet, que eles já usavam, passaram a usar muito mais. Então foi uma coisa que os alunos eles tinham que ter mais educação, porque numa sala de aula você, professor, posso falar, tá, mas no online não pode. Uhum. Não é dessa forma, o professor conduz, olha, no final da aula vocês podem perguntar. Ou, se vocês tiverem algum problema, vocês anotem o problema e eu vou falar depois para cada um de vocês separadamente. Entendeu? Então, quer dizer, elas tinham que conduzir dessa forma para a aula também fluir, né? Porque senão a aula não flui. Se cada um falar aqui e ali, imagina, né? Cada um na sua casa, a bagunça, criança, né? E os pais também que tiveram que ajudar com Sim. isso, né? Foi isso. Bom, tá certo. A gente vai, na medida do possível, ver uma próxima data e pra gente poder se alongar e de repente você até trazer alguém da sua escola. equipe para que a gente possa conversar mais a fundo. Te agradeço muitíssimo pelo tempo. Vou ver se eu consigo Linda. trazer minha filha também para tu Por conhecer. favor, Né? por favor. Vai ser um prazer, uma grande honra. A você que nos assistiu, muito obrigado. Já esse episódio tá disponível nas plataformas de áudio também. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Bruno, a toda essa equipe aí. E eu estou à disposição.